eu vou ter que pedir demissão. 7 anos de empresa, eu vou sair Uau. com a mão na frente. E aí? Vamos, pedir demissão. Uau. Fui e não passei. E começa agora o Pode Falar Franqueado. Seja muito bem-vindo ao primeiro e único podcast de franqueados do Brasil, onde você vai aprender conosco as melhores práticas dos melhores franqueados desse país. Pessoas inspiracionais que eu tenho certeza que vai te inspirar. Então fica até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender tudo sobre franquia com quem está fazendo, tá? Com quem está lá na ponta. Essa é a intenção do Pode Falar Franqueado. E hoje eu estou aqui com Fábio Aldevino. O Fábio, ele é investidor, coordenador de TI. O Fábio, ele é esposo da Simone, olha só. Que responsabilidade. Que responsabilidade. Esposo da Simone, pai do Daniel, do craque Daniel. Craque Daniel. O Daniel tá jogando muita bola, tô vendo. O Neymar que se segura. O Neymar que aguarde. E franqueado Crepify. Fábio, obrigado, cara. Muito Obrigado por obrigado. ter vindo aqui. Prazerzão falar contigo. O prazer é todo meu. Fábio, cara, acho que deu essa abertura aqui pro nosso público, cara. Nosso público, como eu falei aqui, é franqueados, cara. Uma galera que ou tá buscando uma franquia, ou tá operando uma franquia, ou tem essa ambição de crescer no universo de franquia, mas sempre voltado com franquias de varejo, franquias que estão lá na ponta operando e tal. E eu queria que você contasse um pouco da tua história, cara. Porque hoje você é coordenador de TI de um grande banco aqui no Brasil, né? Você é multi-investidor, você é multi-empreendedor, você tem N tarefas, né? Você coordena uma equipe grande de software, de engenheiros de software. E, cara, e falando todo esse currículo, e ainda assim você é franqueado da Crepify. Falando todo esse currículo, me parece que não tem tempo, né, cara? Parece que você é uma pessoa bem corrida. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, cara. Hoje é muito bom falar do Fábio com toda essa estrutura, mas nem sempre foi assim, né, Fábio? Não. Ou você veio de família rica e foi todo preparado para estar aqui. Como que foi? Conta a sua história para nós. Olha, Fábio. não foi de família rica. É uma história bem legal, né? Eu me orgulho da minha história. Graças a Deus, eu sou cristão, né? Como você sabe. Só que eu também não nasci num berço cristão. Eu me converti com 14 anos aproximadamente. Mas eu venho de uma família muito humilde. Graças a Deus eu nunca passei fome, né? Mas minha mãe se separou cedo do meu pai, né? Minha mãe faleceu já faz uns 18 anos aproximadamente. Meu pai está vivo hoje, né? A gente tem um bom relacionamento, graças a Deus. Infelizmente não deu certo, mas minha mãe, era eu, minha mãe e meu irmão mais velho, até antes do segundo casamento dela. Só que ela trabalhava em casa de família para a gente, né, levar o sustento em casa. Então a gente não tinha coisas mais assim, superficiais, um Danone, um salgadinho melhorzinho, não tinha nada disso. E aí eu descobri logo cedo que, poxa, se eu fizer alguma coisa para ganhar um dinheiro, eu posso ter essas coisas que eu quero e minha mãe não pode dar ainda. Quantos anos você teve essa? Uns 10 anos. Uau. Então com 10 anos de idade ali, eu andando na minha rua, morava no extremo leste da capital. São Paulo? Em São Paulo. E às vezes eu via ali um vizinho com problema, ali eu nem sabia, hoje eu enxergo isso, mas ali eu percebia que o vizinho estava com um problema, onde ele tinha um monte de pedras e areias ali na casa dele, e eu podia de alguma forma ajudar a resolver. Então eu batia na porta do vizinho e falava, olha, quer que eu jogo essas pedras para dentro da sua casa? Me dá 10 reais. Ele me dava 10 reais e eu jogava pedra e areia para dentro da casa dele. Uau. De tanto fazer isso, chegou um momento que eles me chamavam, e aí eu cobrava 20. Oferta e demanda. Oferta e demanda. E aí, conforme eu fui fazendo isso, alguns pedreiros começaram a perceber que eu levava um pouco de jeito e me chamavam para ajudar eles, né? E aí eu comecei a trabalhar como ajudante de pedreiro. Em alguns momentos, quando eu olho para o passado, eu vejo que algumas iniciativas que eu tinha sem saber que eram, é importante na vida hoje. Né? Como você ir atrás daquilo que você quer. Né? Eu nem sabia disso, né? Que eu podia isso. Hoje eu sei. Então ali tinha um pedreiro que era muito bom, sempre tinha serviço ali naquela época, e eu ficava perturbando ele para trabalhar com ele. Ali eu já tinha uns 12 anos de idade. Ele, não preciso não, mas eu ficava lá. Você quer ajuda? Eu te ajudo, não precisa me pagar nada. Até que ele me chamou para trabalhar com ele e eu fiquei acho que mais de ano trabalhando com ele em várias casas ali da região. Então você foi servente de pedreiro? Depois dessa etapa de carregar pedra e areia para os vizinhos, eu fui servente de pedreiro.
Aprendi a levantar parede, rebocar, colocar piso. Hoje eu sei fazer isso. Uau. Não tenho tanta habilidade ainda, prática, né, e agilidade, porque faz mais de 20 Mas anos você que eu coloca faço uma isso. parede de pé. Coloca uma parede de pé. Né? Eu sei fazer, tem técnicas mais avançadas, mas quando alguém está colocando um piso para mim, eu sei se está fazendo certo ou não, né? Uau, e eu já legal. falo como que eu gostaria que fizesse. Uhum. É claro que cada um tem a sua técnica, né? E você tem que respeitar isso, né? Mas eu sei se não está sendo feito com qualidade. Isso é muito bom. Então, a minha infância me trouxe um pouco disso. Que legal. Só que depois disso, eu trabalhei também fazendo molas. Né? Eu vi que tinha uma garagem lá na vizinhança, o pessoal que fazia molas de bicicleta, né? De fogão. E ali a gente ganhava R$2 por 1000 molas. Uau. A gente fazia 1000 molas para ganhar R$2. Bastante trabalho, hein? Bastante trabalho. Inclusive, amigos da época, né, que trabalhavam lá são meus amigos até hoje. Né? Que a gente tem contato. Isso na Zona Leste também, Zona de São Leste Paulo. também. No mesmo, São na Miguel. mesma... Cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes. Extremo Leste, né? Que o pessoal conhece por Ah. Extremo Leste. E aí eu trabalhei um tempo fazendo molas, né? E o dinheiro que eu recebia ali era para comprar besteira, jogar videogame, que eu gostava. Não tinha videogame, Uhum. jogava no fliperama. Fliperama. Não façam isso. Mas eu fazia, né? Minha mãe ficava brigando comigo, porque eu ia pro fliperama. Depois disso eu trabalhei em funilaria e pintura. Né? Eu sei ainda lixar um carro, hein? Eu ainda lembro. Que legal, cara, que legal. Ali eu fiquei pouco tempo, acho que foi uns 6 meses. Uhum. E eu tinha muita vontade, eu sempre gostei muito de carro. Uhum. Então eu não sabia dirigir, então eu descia com o carro, né? Não tinha YouTube como tem hoje na época, eu nem tinha internet, né? Então eu perguntava, como que você dá a ré, né? Como que você coloca a primeira? E aí eu chegava cedinho na funilaria e ficava, ainda bem que eu não vou falar o carro, para o cliente da época, que nem vai lembrar, saber que eu dirigia o carro dele, né? Aí eu ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás. Mas ali eu aprendi também técnicas da época de funilaria e pintura. E aí depois eu comecei a trabalhar em franquias de lanchonete, como Bob's. Depois eu trabalhei numa fábrica de joias, fiquei muito tempo, 7 anos trabalhando numa fábrica de joias, Uau. até que despertou a importância, e ali eu já era cristão, né, e eu tenho certeza que foi um estralo. Tá há quantos anos nesse estralo? Nesse estralo eu estava com 21 anos, 21 aproximadamente. anos. Tá. Hoje Você eu tenho já trabalhava há quase 10 anos. quase 10 anos, né, e ali com 20, na verdade, só voltando um pouquinho, eu trabalhava no Bob's. E naquela época do Bob's eu aprendi muito sobre o processo, né, sobre como liderar pessoas também um pouquinho, porque eu era um coordenador de uma equipe do período da manhã. Mas ali eu queria fazer alguma coisa diferente. E aí a importância de você querer algo diferente e você ir atrás de algo que você quer. Ali eu não sabia disso também. Hoje eu sei que eu comecei a aplicar aquilo sem saber. E aí eu saí do Bob's e fui para uma empresa, uma fábrica de joias e fiquei 7 anos lá. E com 21 anos eu tive um estralo, né? Poxa, se eu sair desta empresa que eu estou, eu não vou conseguir ganhar esse mesmo salário em outro lugar. Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Ali eu vi a necessidade e a importância de fazer alguma coisa diferente, de estudar. De estudar. E ali com 22 Até anos... então era só trabalho, sem estudo. Só trabalho. Tem um livro que eu li que eu gosto muito, né, que é O Pai Rico, Pai Pobre. É um dos livros que deu um estralo também. Isso é sensacional, gente. Quem não leu O Pai Rico, Pai Pobre, recomendo. Quem está numa fase de transição, assim, puxa, eu quero sair de uma mentalidade de escassez, quero sair da pobreza. Cara, acho que o primeiro ponto é ler O Pai Rico, Pai Pobre, né? Acho que quem não leu precisa ler. Tem que ler com o olhar Brasil, porque tem algumas coisas que funcionam lá, mas não é dessa mesma forma aqui. Mas, assim, dá uma virada de chave na forma como a gente encara as coisas, né? E ali eu vivia muito a corrida do rato, né? Então eu trabalhava, não estudava e gastava todo o meu dinheiro, acordava cedo, trabalhava. Então, assim, vivia a corrida dos ratos que o livro fala, né? E aí, quando eu tive esse estrado, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o quê? E aí é uma outra coisa que eu tive como lição e hoje eu trago até hoje, né? Primeiro passo, que quando você quer alguma coisa, o primeiro passo é descobrir o que você precisa fazer para chegar lá. E aí eu fui conversando com pessoas, pegando orientação, que área seguir. E aí eu cheguei na tecnologia, né? Então hoje eu tenho uma visão, eu falo para muitas pessoas assim, né, que eu converso e que às vezes eu mentoro, que é a minha opinião e às vezes as pessoas não precisam concordar comigo. Por muito tempo eu ouvi muito as pessoas falarem assim, poxa, faça aquilo que você gosta, né? Eu penso diferente, aprenda a gostar do que você faz, né?
Essa é a mentalidade, cara. Então, eu não conhecia nada de tecnologia nessa época. Nada. Não sabia nem ligar um computador. Né? E eu vi que era o caminho. Né? Tecnologia era o futuro. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí eu aprendi. Hoje eu amo tecnologia. Cara, e nós somos a Hyperbrands, é uma food tech, como você bem sabe, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho na Crepify. E, cara, tecnologia é a base de tudo, né, cara? Hoje em dia, se você não está num ambiente tecnológico, inclusive aqui, agora, a gente só está chegando nos celulares de alguém ou na televisão de alguém por conta de tecnologia, né? Então, cara, tecnologia é fundamental, mas eu acho que uma coisa que a gente já conversou, que você falou, eu queria que você explorasse um pouco, foi essa questão dessa virada de chave para você estudar e da mentalidade, Fábio. Como que foi virar essa mentalidade? Porque a gente vai chegar nos seus investimentos, como você chegou na Crepify, como você se tornou um franqueado excelente. Mas, cara, como que foi essa virada de mentalidade? Tipo assim, cara, agora eu preciso estudar, eu preciso ganhar mais. Como que foi esse momento? Como que despertou? O que ativou isso em você? E o que você acha que foi a principal diferença que teve na sua vida de mudar essa mentalidade? Eu acho que a mudança, porque assim, eu acho que a gente precisa estar em constante evolução e em constante mudança de mindset, porque as coisas mudam muito rápido, né? Mas o start inicial dessa mudança de mindset foi assim, quando eu trabalhava nessa fábrica de joias, e ali eu percebi que eu ganhava R$1.200 por mês na época, né? E aí, casado, eu tinha um Uno que andava sozinho pro lado e não dava para arrumar, né? Então, você estava dirigindo, se você soltasse, ele ia pro lado. E casado já, eu não tinha filho ainda, né? E, poxa, e já tá difícil com o salário que eu ganho. E eu percebi ali que o que eu fazia, a média de mercado pagava 80% do que eu ganhava. Eu, poxa, se eu sair daqui para entrar em outra empresa... Você já estava ganhando acima do mercado? Eu estava ganhando acima do mercado. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, ali foi a mudança. Preciso fazer alguma coisa diferente. Ali foi a necessidade. Foi o medo de... Foi, eu acho que, uma necessidade com medo, né? Cara, necessidade motiva, né? Motiva. A escassez motiva, cara. Ali, a necessidade motiva. Me motivava. Hoje, o que me motiva é desafio. É entregar resultado, principalmente com foco em cliente. Né? Porque eu acredito muito, porque assim, tudo que a gente faz é para resolver uma dor do cliente. Como franquia, como empresa, né, que eu trabalho, tudo tem em volta do cliente. Como que eu resolvo a dor do cliente? Para isso, precisa entender. Né? Então, só que para a gente resolver a dor dele e continuar fazendo isso, a gente como empresa precisa ser remunerado. E para eu continuar conseguindo fazer isso, eu preciso me especializar cada vez mais. Então é um ciclo, né? Eu me especializo em constante movimentação, em constante mudança de mindset, aprendendo ferramentas diferentes para que eu resolva a dor do cliente. E aí o cliente, sempre vou ter ferramentas diferentes para resolver a dor dele, vou ser remunerado por isso e vou continuar esse ciclo de desenvolvimento, né? Sempre com foco no cliente, né? E na rentabilidade, logicamente, da empresa, seja a que eu trabalho ou a minha. Né? Claro. E eu encaro a empresa que hoje eu trabalho como minha. Claro. Eu enxergo como sendo dono do negócio. Não, e eu acho que isso é importante a gente falar, porque tem gente que fala assim, quando eu for dono, eu vou ter certo tipo de atitude. Quando isso acontecer... E na verdade é o contrário, né, cara? Antes de você ter o título, você precisa agir já como. Sim. Então, se você quer ser um empreendedor, se você quer ser dono de um negócio, se você quer ter uma franquia... Cara, primeiro, que franquia é você ser dono do seu negócio, né? Junto com uma franqueadora, mas o negócio é teu, né? Você é empreendedor, né, Fábio? E então, cara, se você deseja ter uma franquia, já muda o mindset hoje. Você já tem que, se você está trabalhando num lugar, já tem que ter essa cabeça como o Fábio vem falando aqui, cara. Isso vai trazer um benefício de você algum dia estar de fato tendo aquele título e sendo aquela pessoa, mas tem que começar antes, entendeu? Não é, Fábio? Eu acho que isso é bem importante. Então, pegando esse gancho, Fábio, você virou a mentalidade, começou a estudar tecnologia, o curso que você fez foi? Eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Com quantos anos? Ali eu já tinha 22. 22 anos, tá. E aí eu não parei, né? Aí eu comecei, entrei na área. Em 2 anos eu já ganhava 3 vezes mais do que eu levei 7 anos para ganhar. A importância do estudo, né? A importância do estudo e a importância que é um dos tópicos que a gente fala aqui na Hyper, que é Smart Work
de hard work, né? Hard working and smart work. Que é você trabalhar duro, mas trabalhar inteligente, né, cara? Você teve um período de só braço, né? Até pedra você estava carregando, quebrando, subindo parede, e teve o período de estudar. Quando você tem essas duas junções, aí é um negócio funciona, né, cara? Funciona. Não é fácil, nada é fácil, tudo precisa de muito esforço, muita dedicação, muita disciplina. E às vezes é difícil você ter disciplina. Nessa época foi muito difícil para mim e para minha esposa, né, para Simone. E assim, quando eu fui entrar na faculdade, ou eu entrava fazia um curso de computação para aprender o básico da faculdade, ou comprava um computador. Compramos um computador e minha esposa que me ensinou a digitar, que ela já sabia, né, um pouquinho. Que legal. E aí eu fiz faculdade, aí ela fez faculdade. Né? Depois eu fiz pós-graduação, ela fez pós-graduação. Então a gente teve que ir intercalando porque a gente não tinha condições no primeiro momento dos dois, né, investir. Né? Como eu era mais velho, eu falei, poxa, eu preciso correr mais rápido, né, por ser mais velho do que ela. Só que no começo foi muito difícil, porque ela fez técnico também e eu faculdade, mas assim, a gente morava no extremo leste da capital, eu entrava às 7 horas da manhã no trabalho, e eu chegava em casa por volta das 11h30, meia-noite, para jantar, para dormir. Então a gente dormia 3 a 4 horas por noite. Uau. A gente parecia zumbi, né, tipo, andando. Eu lembro até de uma vez, né, minha esposa vai me xingar porque eu vou falar isso, mas a gente estava indo para o trabalho, a gente trabalhava na mesma empresa, na escada rolante ela dormiu. Tipo, ela quase caiu na escada rolante. Aqueles minutinhos, aqueles segundos ali da escada rolante parada e assim, ela ficou, meu Deus do céu, ela tipo, ficou com vontade de chorar, assim, pela situação, né? Mas aí eu falo pra ela, olha o momento que a gente estava ali, né? Eu fico até um pouco emocionado por lembrar dessa história. Que legal, cara. E hoje ela é especialista em dados. Que legal. Tipo, é a pessoa que eu mais conheço, assim, a pessoa que eu conheço que mais conhece de dados. Trabalha num grande banco, é referência para mim do assunto, né? Legal. Mas olha o começo, como foi difícil. Ela podia ter desistido. Não quero isso para mim, não. Não vai dar Estudar, certo. não, esse negócio é muito difícil. Não. Trabalhando para cá, tô dormindo pouco, não tô vivendo. Ou seja, vai estar difícil para você, não vai estar fácil, nunca é. Vai melhorar, mas tem que persistir. Isso, Fábio, a gente traz pro ambiente de franquia, né, cara? Sim, totalmente. O começo é muito difícil, tem muito franqueado que vem conversar, não só das nossas redes, mas outros franqueados de outras redes que vêm bater um papo com a gente, falar, ai, cara, eu vou passar minha loja, eu vou vender minha loja, cara, isso daqui não é pra mim, o funcionário, isso, aquilo. Cara, mas se você quer ser um empreendedor, você vai ter que passar por isso, né? Vocês já empreendiam, nessa época vocês estavam empreendendo, vocês estavam trabalhando, estudando, guardando dinheiro, aprendendo, mudando mentalidade, dormindo pouco, para hoje vocês escolherem o que vocês escolhem hoje. Fábio, e hoje, cara, contado toda essa história, o Fábio hoje fala um pouquinho dos seus investimentos, como que você está hoje, o Fábio de hoje, o que você se estruturou hoje, você tem... Aí a gente vai falar um pouquinho da Crepify, mas até chegar na Crepify você coordena uma equipe grande, enfim, fala um pouquinho disso para nós, cara. Hoje eu tenho uma equipe grande de engenharia, né? Então a gente constrói softwares para resolver problemas, né? Legal. Que eu acho que um pouco disso que é o nosso dia a dia, né? Além disso eu também, mas eu acho que vale falar que eu já fui empreendedor antes. Eu entrei... Isso. Verdade. Eu entrei de cabeça, né, junto com um amigo, né, amigão, o mesmo amigo que a gente fazia molinhas, né, trabalhava na fumaria. Ele empreendeu junto com você? Empreendeu junto comigo. Nesse intervalo entre você estar estudando ou não? Depois que você terminou? Não, eu estou falando de 5 anos atrás. Tá. É mais recente, tempo. né? Tá. Só que eu não tinha preparo nenhum, simplesmente fui, né, e compramos um pet shop que já estava, né, em voo ali. Pequenininho, a gente conseguiu, mesmo sem nenhum skill, né, do segmento, a gente conseguiu alavancar em 40% o faturamento. Uau, legal. Só pelo contato e o bom atendimento. Olha a importância do atendimento, né? O cliente voltava e indicava. Em um ano a gente aumentou em cerca de 40% o faturamento. Só que a gente não tinha gestão financeira, então, por exemplo... vamos reformar o ponto aqui, mas a gente não tinha dinheiro para reformar o ponto. Então, a gente tinha que se capitalizar primeiro para a gente fazer algumas melhorias. Tinha que vender para entrar caixa para depois fazer. Aí, com o lucro na mão, você decide. Parte eu coloco no bolso e parte eu vou investir. Né? Mas a gente não fez isso. Então, e aí abrimos duas. Né? A segunda, como a primeira ainda estava no começo, não era para ter aberto a segunda naquele momento. A gente abriu. Vocês abriram quanto tempo depois?
A segunda? Uns 8 meses depois. 8 meses depois. Só que a primeira ainda a gente não estava tracionada. Não estava tracionada, né? A gente tinha que aprender muita coisa do negócio. A gente não conhecia bem o negócio ainda. Aí a primeira a gente vendeu, né? E a segunda a gente fechou. Então eu tive um prejuízo ali de uns 60 mil reais na época, né? Aí entra a importância de você sempre mudar o mindset. Ali eu também não tinha instituição financeira. Falei, poxa, agora eu preciso quitar 60 mil, eu e minha esposa, né? E ali eu comecei vendemos tudo, comecei a me atualizar mais, fazer cursos voltados mais para liderança também. Nessa época eu não era gestor de pessoas, né? Eu era um engenheiro de software. Então comecei a estudar sobre liderança, sobre investimentos, sobre vários assuntos que poderiam me tirar daquela situação, né? Ali se livrar daquela dívida. Se livrar daquela dívida. E aí eu aprendi muito sobre a importância de você diversificar, de você investir. Eu queria pegar aí, cara, o que você acha que foi determinante para esse negócio não ter dado certo, do pet shop? Ali, assim, alguns pontos que foram determinantes. Alguns pontos, para mim especificamente, para outras pessoas talvez não façam sentido. O segmento, ele é muito bom, né? Só que eu dependia de uma mão de obra muito especializada, né? E como eu não podia estar ali, eu fazia a gestão por dados em si, já começava a fazer a gestão por dados, mas eu não sabia muito como fazer. Não era um setor que para mim fazia muita diferença, porque se eu fizesse qualquer coisinha que machucasse um bichinho, além de machucar o bichinho, ia dar um baita problema. Sim. Né? Então ali a gente viu, poxa, foi boa a experiência, mas pra gente não é um negócio nesse momento pra gente investir. Né? E a falta de preparo mesmo, né? De gestão de liderança de pessoas, de gestão do negócio, finanças. Então assim, a gente não sabia empreender. Então o que foi predominante ali foi não saber empreender. Se fosse uma franquia ali, seria diferente, possivelmente, porque a gente teria todo o know-how, todo o conhecimento, todo o suporte da marca para fazer o negócio acontecer. Ali era uma loja... Vocês estavam sozinhos, solo, né? Voo solo, que é o que a gente fala, né? O voo solo, ele é mais perigoso, né? Geralmente ele dá certo. Não que franquia é sinônimo de dar certo, né? Acho que é importante falar. Mas a franquia você vai ter a quem recorrer. Sim. Quando você tiver alguns problemas, você vai ter a quem recorrer, você vai ter treinamentos, enfim, você vai ter o know-how ali necessário para não fechar. Sim. Ou para pelo menos você conseguir tocar o negócio de maneira mais eficiente, né? Mas isso naquela época. Hoje, por exemplo, se eu tivesse com a mentalidade que eu tenho hoje, né, e os braços que eu tenho hoje, né, dos parceiros que eu não venderia. Eu seria um negócio, eu teria segurado. Mas é porque você aprendeu gestão. Eu aprendi gestão. Você foi estudar. É uma coisa que eu sempre falo, cara. O empreendedor que não estuda, ele está em suicídio de longo prazo. Ele está se suicidando a cada dia, se ele não está estudando. Ah, mas comprei uma franquia, para que eu vou estudar? Vou pegar todo o know-how da franquia. Mas, cara, tem muita coisa a ser adaptado na tua região, com os teus clientes. A franquia, a gente está aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, numa outra estrutura, e a gente tem uma unidade hoje da Crepify lá em Santarém, cara, Belém do Pará. Sei lá quantos quilômetros daqui para lá. Se o empreendedor que está lá não adaptar o negócio ao local dele e ele não estudar as coisas que ele precisa, os skills que ele precisa para tocar o negócio dele, também ele vai ter dificuldade, né, Fábio? Então acho que essa importância do estudo, da gestão, de você ter ido atrás dos estudos, é importantíssimo para você que quer comprar uma franquia ou para você que já está numa franquia. Cara, estuda. Faz como o Fábio fez. Por isso que eu quero que o Fábio conte já para nós o momento que ele está crescendo absurdamente, tudo que ele está fazendo devido também aos estudos, né? Eu estudo todo dia, né? Então eu acordo mais cedo hoje. Hoje eu não preciso acordar, não tenho necessidade como tinha no passado, né? Hoje é uma opção, né? Hoje é uma opção. Eu me planejo para acordar cedo. Então eu acordo 5 horas todo dia. Legal. Mas eu tenho que dormir cedo para ter condições de acordar 5 horas, senão você fica... E é verdade que esse podcast a gente está gravando aqui, a gente chegou aqui 7 horas da manhã. E o Fábio já estava aqui vindo já de uma distância maior. De uma distância maior. Então eu acordo 5 horas da manhã, faço um café e ali eu fico estudando até umas 8 horas da manhã. E ali eu... Todos os dias? Todos os dias. Exceção quando
Não dá, porque né, sábado, todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então eu acordo todos os dias, no mesmo horário, e vou estudar ali, e já virou um prazer. No começo foi uma luta, né? Quando comecei a estudar, porque era difícil, mas hoje é um prazer. Tipo, eu aprender com pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, né, e colocaram isso num livro ou num curso, eu vou andar muito mais rápido. Você ganha mais né? tempo. Então eu estudo todos os dias, né? Só que eu divido o que eu estudo, né? Então eu estou lendo 2 livros hoje, né? Um sobre planejamento estratégico, né? De fazer acontecer, e um de algumas deficiências que eu ainda tenho e preciso melhorar. Então eu sempre olho o que eu preciso melhorar, o que eu preciso evoluir. E você estuda de acordo com as necessidades suas do dia a dia? De acordo com as minhas necessidades. Porque aí você estuda e já põe em prática alguma coisa. Eu acho que isso é importante. Porque se eu for estudar alguma coisa, por exemplo, vou estudar alguma coisa num segmento que eu não estou fazendo nada nesse momento. Poxa, não vou usar agora. Não faz tanto sentido, né? É que nem eu falo assim, cara, eu já vi empreendedor também. André, eu tô lendo. Mas o que você tá lendo? Não, eu tô lendo o Romance da Casinha Vermelha. Cara, putz, legal. Não, mas é para descansar a mente. Cara, eu acho que assim, existem fases de você descansar a tua mente. A gente tá falando disso, né? Existem estágios da vida, principalmente quando você vai começar a empreender, porque a gente tem falando isso porque aqui a maioria do nosso público é as pessoas que ou tá em transição, que vai começar a empreender, ou tá começando a empreender. Cara, se você tá começando a empreender e está pensando em empreender, cara, você vai ter que estudar muito dos temas que você tem no dia a dia. Então, gestão de pessoas, gestão financeira, né, Fábio? A gestão financeira é importantíssima. E, cara, nesse momento, aquela série que vai descontrair um pouco, talvez aquele livro de romance, cara, vai ter que ficar de lado agora. Agora você vai ter que pôr a mão na massa, né, Fábio? Isso. E isso fez toda a diferença pra você, né? Fez. Isso não significa que eu não assisto série, faço quando dá. Então, não é a prioridade. Não é exatamente, acho que você bem colocou, porque talvez a minha fala aqui fica extremamente radical, e não é isso. Mas o que a gente quer dizer é que a prioridade são os estudos. Cara, você colocou o seu capital nesse negócio. Você colocou dinheiro nesse negócio, está investindo o seu tempo, o tempo da sua família, um sonho. Cara, não seja negligente com ele. Você abriu um negócio, você vai precisar estudar. E eu falo isso para muitas pessoas que do meu dia a dia, né? E para o negócio eu acho que é igual, né? Então, assim, a gente não pode deixar as coisas acontecerem. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Tem que ser intencional. Seja numa carreira que você está se desenvolvendo. Eu estou fazendo o meu melhor e quando der eu vou ser promovido. Não, faça ser promovido. Faça seu melhor, entregue resultado, faça network, direcione a sua carreira para onde você quer chegar. E o negócio é a mesma coisa. Tipo, quando der eu vou crescer e vou ter lucro. Não. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Né? É difícil? Eu sei disso na prática, né? Mas vai dar certo. Dá certo. Tem que acreditar. Eu lembro muito de uma historinha que eu escutei na Igreja Batista, pastor Alexandre Pulsente. Olha eu falando o nome dele, mas eu vou falar porque foi uma pessoa que eu aprendi demais quando eu tinha 14 anos. E uma das historinhas que eu escutei falava mais ou menos assim, que era um senhor de idade que estava num barco, nadando, né, assim, navegando ali naquele barquinho, eu esqueci o nome, no remo, que tem um remo, sabe? E tinha um jovem forte ali, né, e não saiu do lugar. E ele via aquele senhor ali flutuando na água. E ele perguntou para aquele senhor: rapaz, como que o senhor faz, né, para flutuar e ir para onde você quer, né? E ele falou assim, né, para aquele jovem: você está vendo esses remos? Esse aqui chama fé e esse chama agir. Né? Os dois, quando você quer ir em linha reta, os dois precisam ser impulsionados ao mesmo tempo. Né? Senão você fica dando círculos. Né? Uau. Então a gente tem que acreditar muito. Tem que querer, tem que acreditar que vai dar certo, mas tem que agir. Você legal, tem que fazer acontecer. Se você só tiver fé, que a fé sem obras é morta, a Bíblia diz isso. Se você só tiver fé, você não vai andar. Se você só agir, você pode agir de uma forma que não te leve onde você quer chegar. Então acredita e faça acontecer, que vai dar certo. Sensacional, sensacional. Cara, eu acho isso fantástico, porque quando de fato você põe isso em prática, as coisas acontecem, né? Porque o sucesso, ele tem que ser intencional, né? Ele não pode ser, eu vou tentar fazer isso daqui e vamos ver o que vai dar. Não, cara, você tem que ser intencional, você tem que ter um planejamento, né? Aquilo que você falou,
Você estava contando para uma pessoa que, olha, assim como a gente faz planejamento nos projetos, porque a gente faz um planejamento para a nossa vida com metas, né? Ontem eu estava falando para um sócio meu, ele falou, André, eu queria um carro X, um carro importado. Eu falei, legal, quando que você vai comprar esse carro? Ele falou, em dezembro. Eu falei, que dia de dezembro? Qual que é o carro? Eu quero que você escreva qual que é o carro, porque em setembro a gente vai começar a olhar esse carro. Porque tem que ser assim, tem que ser intencional. Porque aí as coisas vão se mover, né, para isso. É o remozinho lá, né? E meta para tudo. E assim, meta para tudo. Eu não separo. Eu adoro uma meta. Né? Adoro uma meta. Eu não separo vida pessoal e vida profissional. Eu tenho a vida, Fábio, isso. A minha vida, né? E eu fiz um teste sobre isso, né? Muito tempo atrás. Eu falei, deixa eu ver se esse negócio de meta e planejamento funciona. Tinha uma certificação que era muito difícil de tirar de gestão de projeto. Eu tenho, assim, eu já trabalhei em muitas áreas diferentes, né? E era, na época, não sei como é hoje, né? Você tinha 60 minutos para fazer 80 questões. Era uma das mais difíceis de Scrum Master da época. E aí eu falei, deixa eu planejar. Quanto tempo fazer o curso, quantos simulados eu vou fazer. Eu coloquei lá, nesse dia eu vou fazer a prova. Fui lá e cumpri a prova. Deixei a prova paga. E eu segui o roteiro. Né? E a ação é você fazer o que precisa ser feito. E todos os dias, 30 minutos por dia, eu não estudava o dia inteiro. 30 minutos por dia, eu fiz o curso durante 2 meses. Fiz o simulado conforme planejado. Chegou no dia da prova e eu acertei 98%. Uau! Funciona. Funciona. Então, se funciona para uma certificação que é difícil, funciona para qualquer hora da vida. Perfeito, cara. Perfeito. Às vezes você vai precisar, assim, poxa, essa é a meta, eu quero chegar aqui, mas às vezes você vai precisar adequar seu planejamento. Exato, faz parte. Exato. E sabe o que eu acho legal? Assim, ó, tem gente que fala assim, ó, cara, não, beleza, eu sei o que precisa fazer, mas eu não consigo fazer no dia a dia, o que precisa ser feito e tal. Por isso que a gente lançou o PAEF, que é um programa de apoio emocional ao franqueado que a gente tem aqui no grupo, que é para os franqueados, pessoal, terem um apoio emocional, porque às vezes a pessoa está com a cabeça tão desorganizada, ela está com as emoções tão conturbadas, que o negócio para ela, que era para ser uma realização de sonho, acaba sendo um pesadelo, se ela não organiza as emoções. Então a gente libera 6 sessões de terapia para os nossos franqueados dentro do PAEF, tá? E nessas terapias, com essas 6 sessões, você já tem um começo de organização mental para você poder enfrentar, porque às vezes a pessoa ela tá com fé, ela tá com atitude, mas a emoção tá bagunçada e isso impede. Então a gente percebeu isso, a gente trouxe o PAEF, que é importantíssimo. Fábio, como que você chegou na Crepify, cara? Agora falando um pouco da Crepify, você falou, poxa, cara, nós estamos completando 1 ano da sua loja, já estamos pensando em outras lojas aí, mas como que você chegou na Crepify, cara? Depois que eu vendi, né, as lojas que eu tinha, aí eu, deixa eu me atualizar, deixa eu estudar, e aí eu fiquei uns 2 anos aí me atualizando em gestão de pessoas, finanças, gestão de negócios, e aí eu, agora tem que colocar esse conhecimento em prática. E aí eu fiquei um bom tempo pesquisando franquias de ramos diferentes, hamburgueria, funilaria e pintura. Eu peguei todos os ramos que eu conhecia de alguma forma. Legal. E graças a Deus eu conheço muitos setores totalmente diferentes, tecnologia. Fiz várias reuniões com várias franquias diferentes, mas não tinha dado aquele match. E não era ainda o que eu estava procurando. E aí eu vi um vídeo no YouTube, acho que do Rafa. Acho que foi do Rafa, falando da marca. Eu falei, deixa eu entender melhor. Eu gostei, diferente isso. O crepe que eu conhecia era um crepezinho no palito. E aí eu mandei mensagem, falei com a Milena super ali atenciosa, não queria forçar uma compra, né? Pelo contrário, ela queria entender a minha necessidade. Boa. Então ali eu já achei legal, diferente. Boa. E aí eu comecei a me aprofundar, a entender um pouco sobre o negócio e deu match. Que legal. Aí, tanto que eu conversei com você, né, antes de fechar, a gente bateu um papo. E deu match, eu vi que era uma marca nova aqui no Brasil. É um produto extremamente, com uma qualidade extremamente alta. Gostei demais, tanto que eu tenho que... A gente come até hoje, né, cara? Não, toda semana tem... Eu tenho que tomar cuidado, porque se deixar eu como todo dia. O Ricardo, às vezes, né, que é o meu sócio, ele brigava comigo. De novo morango? Tá caro o morango? Mas, assim, é um produto muito bom, porque eu queria montar algo que eu gostasse. Então, porque se você tem um negócio que você não acredita nele, não gosta,
Não funciona. Não funciona. Dificilmente funciona. E eu gostei muito do produto, né, muito da proposta de negócio, e ali eu falei, poxa, vamos com tudo pra cima. E o que eu achei legal que você falou, cara... Que junto com a aval da minha esposa, né? Porque isso, nada a Simone eu faço... veio aqui no dia que vocês assinaram o contrato, a Simone estava Todas aqui. as ações Simone, que eu faço Daniel. é com o aval dela, o direcionamento cara, dela. putz, duas coisas muito legais que vai sair disso aqui agora que você falou, cara. A primeira, tem muita gente aí fora, gente, pensando só em vender a franquia para você. Vende a franquia, ferre-se depois você, não vai dar atenção e tal, só tá querendo te vender. Então se você pegar gente por aí, você tá buscando uma franquia, você pegar gente por aí, não tá nem a fim de ouvir o que você faz, se você vai ter match com a empresa, se vai ser bacana e tal, e só tá querendo te falar da franquia, já corre que provavelmente vai ser uma furada, né? E acho que esse é o primeiro ponto, né, Fábio? Que eu acho que foi uma das coisas que chamou a atenção do Fábio, foi a gente não forçar. A gente sempre fala, cara, a gente precisa ser comprado para que isso funcione. Então a pessoa tem que se identificar com o produto, tem que entender que é alimentação, que a loja funciona de domingo a domingo, né? Que tem uma série de coisas que precisam ser analisadas antes de fechar o negócio, para depois que fechar não se arrepender, não ter problema. Então, aliás, não ter problema sempre nós vamos ter, mas não ter esse problema de arrependimento, né? E eu acho que uma segunda coisa que você falou, Fábio, que é importantíssimo, que eu acho fantástico, eu admiro muito você e sua família, que é o alinhamento que vocês têm entre família, né? O seu primeiro time, a sua primeira gestão de equipe precisa ser da tua família, da Simone e do Daniel. E eu lembro quando vocês vieram aqui, vocês vieram em família, decidiram em família, isso é importantíssimo. Às vezes tem empreendedor ou empreendedora que está querendo decidir por um negócio, mas a esposa não quer. Eu sempre falo isso para os nossos executivos, gente, não feche o negócio se o cônjuge, se a pessoa for casada e o cônjuge não está sabendo, não feche o negócio. Os dois têm que estar inteirados do que está acontecendo. É importante vender para a família primeiro, né, cara? Qual que é a importância da Simone e do Daniel na tua vida? Total. Tipo, assim, a família vem em primeiro lugar, né? Deus em primeiro lugar e a família. Então, assim, Simone e Daniel são as pessoas mais importantes da minha vida. O Fábio só está aqui por eles hoje? Só chegou até aqui hoje com certeza, por né? conta deles? Com certeza. E a Simone, assim, eu lembro até hoje, né? No começo, né, quando eu mudei o mindset e eu tive que sair de uma empresa, quando eu comecei a estudar tecnologia, eu vi uma vaga de estágio, né, dentro da tecnologia, numa grande empresa, que ia ganhar mais do que eu já estava ganhando como estagiário. Só que eu precisava fazer um treinamento nessa empresa. E ali eu já tomei risco. Falei, Simone, eu vou ter que pedir demissão. 7 anos de empresa, eu vou sair com a mão na frente. E aí? Vamos, pedir demissão. Uau. Fui e não passei. Olha o risco, faz parte. Fiz o treinamento e no final não passei. Fiquei super chateado, lógico, porque assim, aí a Simone falou assim pra mim, né? Fábio, você fez uma faculdade simples e barata e lá no treinamento que você estava fazendo, né, que se você no final você ia ser efetivado como estagiário, só tinha pessoas da USP, da Mackenzie, e você numa faculdade simples. Você tem que ficar muito orgulhoso, olha onde você chegou, né? Ali ela me deu é verdade. Caramba, que legal. A importância, sabe, desse alinhamento. É claro que às vezes no dia a dia você toma algumas decisões sozinho e faz parte, né? Sim. Mas decisões mais estratégicas tem que ser em conjunto com a família. Cara, eu falo pra minha esposa assim, que ela me livrou da ditadura de eu viver pra mim mesmo. Cara, a pior coisa é você viver só pra você. Esses dias, ela viajou pra ela e meu filho, eu não pude viajar porque eu tava trabalhando no período do carnaval. E cara, meu Deus, deu o segundo dia ali que eu voltava pra casa, não tinha com quem fazer, não tinha com quem conversar, não tinha que fazer nada. E eu falei, cara, como é ruim. Você tem tempo, obviamente, né? Você tem mais tempo, mas como é ruim viver só pra você. Cara, é muito ruim viver só pra você. É muito bom ter uma família, né, cara? Ninguém viveu pra ficar sozinho, né? Seja com amigos ou com a família em si. Família, né? Porque a Bíblia diz, amigos mais chegados que irmão, né? Exatamente. Então, assim, não é bom ficar sozinho, né? De qualquer maneira, né? Mas a família, eu acho que é o bem mais precioso. Para quem é casado, a mulher e os filhos, né? Ou o marido, né? E os filhos. E para quem não é casado, a sua família que você vive hoje. Então, assim, família é o bem mais precioso, né? Exato. E eu englobo ali na família os meus amigos, né? Que eu acho que faz parte da família. Sem dúvida. Colegas está num segundo momento, né? Sim. Mas amigos você pode contar ali nos dias mais
difíceis nos dias mais legais também. Né? Entra no bolo da família. E Fábio, como que você está enxergando o futuro, cara? Hoje você tem a Crepify, você tem investimentos imobiliários, você investe também em ações. Acho que a primeira pergunta também eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como que você coordena todo esse tempo? Porque tem muita gente que quer comprar uma franquia e fala, mas eu trabalho num lugar e tal, como que eu vou tocar uma franquia, mas ao mesmo tempo trabalhar. Dá para fazer isso porque você continua trabalhando ainda ainda não, você trabalha, você tem um excelente emprego e tem esses multinegócios. Como que você primeiro organiza tudo isso? Como que você dá conta de tudo isso, cara? Assim, eu penso, né, que hoje, por mais que a minha trajetória é grande, mas hoje eu estou começando. Então, assim, eu tô encarando que eu tô descobrindo e aprendendo muitas coisas, né? Então, a gente precisa de braços, né? De pessoas de confiança para fazer algumas coisas que você não consegue fazer sozinho, porque você sozinho não escala. Então, você tem que, de alguma forma, escalar o seu negócio, né? Então, hoje eu amo tecnologia, como eu falei, então tudo que eu faço, eu penso em tecnologia e quero continuar crescendo aqui nesse segmento e, ao mesmo tempo, de continuar diversificando, né? Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que me ajuda pontualmente em finanças, em investimentos, né? Quando eu tenho alguma dúvida, eu peço uma ajuda. Então, eu tenho meio que ali um mentor, vamos dizer assim, né? Para suas partes de investimento, ações, você tem uma pessoa que te ajuda. Tem uma pessoa que me ajuda, né? Mas a decisão é minha. Perfeito. Né? Então, eu não direciono, investe para mim. Não, eu invisto. Ele prepara e você decide. Eu falo, eu estou procurando fundos imobiliários de papel. Quais são os melhores e os menos arriscados? Boa. Eu analiso e eu decido. Né? Eu peço, mas o tempo que eu gastaria para procurar esses fundos, eu ia perder muito tempo. Então, eu não tenho esse tempo. Boa. Então, eu tenho esse braço. Na Crepify, eu tenho um sócio operador, né? Legal. Que é meu cunhado, meu irmão, assim, e uma pessoa que eu confio. Então, ele está na operação ali. Grande Ricardo. Grande Ricardo. Ele está na operação. Então, toda a loja é responsabilidade dele. E eu faço a gestão da loja através de dados. A importância do dado. O bem mais precioso de todas as empresas hoje é o dado. É o dado. Então, eu olho os números, né, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista de faturamento, do ponto de vista de CMV, e identifico através dos números oportunidades que a gente precisa atacar ou algo que a gente precisa manter. Né? Boa. Não pode perder, Não pode perder. E ali a gente dá um direcionamento para a semana ou para o mês, né? Ou uma ajuda. Gente, precisamos pensar em resolver esse problema. E aí a gente, né, eu, a Simone e o Ricardo pensamos juntos. Perfeito. O que precisa ser feito para resolver aquele determinado problema. Então, assim, hoje eu tenho, além de braços, né, eu faço a gestão por indicador. Perfeito. Usa tecnologia. Usa tecnologia. Cara, então, usando tecnologia você consegue, né? Por isso que a gente fala da importância de ser uma food tech, né? De ser uma empresa de alimentação baseado em tecnologia, né, Fábio? Mas eu acho que a dica principal que fica para a nossa audiência é que, cara, você não vai fazer nada sozinho. Você consegue fazer múltiplas coisas porque em cada coisa você tem uma pessoa de confiança. E uma coisa eu vi que é legal, cara, confiança não é só uma pessoa de confiança de caráter. Porque caráter eu acho que é o básico, tem que ter. Mas é uma pessoa de confiança que quando você tocar a bola para ela dentro daquela necessidade específica daquele assunto, ela vai chutar pro gol. Sim. E uma pessoa me falou isso, falou, cara, confiança não é só caráter, confiança você tem que saber que aquela pessoa é boa para fazer aquilo que ela tá fazendo. Sim. Isso é uma geração de confiança que eu acho que é isso que você tem, né? Sim. Com o seu time aí tocando as múltiplas coisas. E assim é possível, né, você tocar isso. E Fábio, e como que você está enxergando o futuro, cara? Como que você está crescendo? Como estão os investimentos? Como que você está enxergando aí novas lojas, novos apartamentos, novos fundos imobiliários? Como que você está vendo o futuro do Fábio aí? E assim, eu tenho meta para tudo, né? Como a gente estava batendo papo ali no café. Então, minhas metas são bem agressivas. Então, assim, eu quero continuar diversificando e melhorando aquilo que eu ainda sou inexperiente. Inclusive, é até legal esse ponto, porque eu estava lendo um versículo lá em Salomão, que ele fala mais ou menos assim: não se conforme com a sua inexperiência. E aí eu peguei esse pedaço e fiquei meia hora só refletindo nisso. Uau. E ele falava assim: beleza, eu hoje ainda sou inexperiente em gestão, então eu não posso me contentar com isso. O que eu tenho que fazer? Estudar.
eu ainda sou inexperiente em liderar pessoas. Por mais que eu me considere um bom gestor, mas eu tenho muita oportunidade. Então eu tenho que fazer o quê? Me espelhar em quem é melhor do que eu. Né? Então ali eu começo... E por que eu comecei a pensar nisso? Porque eu tenho minha meta agressiva. Então, como a minha meta é agressiva em imóveis, né, quero abrir outras lojas, quero diversificar, né, também nos empreendimentos, eu preciso ver sempre o que eu preciso melhorar para ter condições de escalar. Né? Então esse olhar de, poxa, quais são as minhas fortalezas, né, e as minhas oportunidades, eu tenho que olhar todos os dias. E direcionar o meu estudo, que é o que a gente conversou agora há pouco, nisso, né? Manter aquilo que eu faço bem, né? E melhorar aquilo que eu ainda tenho oportunidade de desenvolver. Né? Sempre pensando em resultado, porque no final do dia o que vale é o resultado que a gente vai gerar. Sem dúvida. Independente de onde você está. Sem dúvida. Acho que o resultado ele é o troféu do campeonato, né, cara? Sim. Assim, tipo, você precisa ter resultado, né? O resultado ele precisa chegar. E eu acho que o bacana de tudo isso, assim, é a consciência que você tem daquilo que você está construindo, né? Não deixar ao acaso, como a gente estava falando no café, ser intencional naquilo que a gente está fazendo, né? E isso molda o jogo, né? No sentido de você transformar os ambientes vão convergir para isso acontecer, e é muito provável que isso vai acontecer, e, né, você ir acrescentando as pitadas das pessoas, as pitadas de estudo, e tudo isso vai trazendo esse crescimento. Fábio, cara, uma coisa que é importante dizer, que você é o mentor financeiro da rede Crepify hoje. Se você entrar na rede hoje, ou se você está na rede Crepify hoje, se você não fez a mentoria ainda com o Fábio, a gente tem um orgulho de ter o Fábio como nosso mentor. Quando a gente estava buscando, tanto que os outros mentores das outras áreas, né, a gente tem um processo de suporte via tecnologia aqui na Hyper, que é da marca Crepify. A gente pensou assim, cara, quem que a gente pode trazer de finanças para ajudar os nossos franqueados a terem condição de tomar decisão financeira melhor, né? De gerir o seu negócio melhor. E a gente começou a citar vários nomes assim de mercado, né? Tanto que as outras áreas a gente trouxe pessoas de mercado e tal. E, cara, e a gente colocou lá o nome do Fábio. E, cara, o Fábio, a gente falou, cara, foi a melhor decisão que a gente tomou. Que bom. Porque você é uma pessoa que conhece muito de tecnologia, conhece muito de gestão, de finanças, e você é um franqueado. Então é muito legal quando você senta para falar com outro franqueado, né? E, cara, obrigado. Obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado por estar servindo outras pessoas, que esse é o nosso objetivo, estar servindo outros franqueados, ajudando e alertando, né, Fábio, da importância do controle financeiro. E geralmente, pessoal, normalmente, né, a gente como empreendedor, a gente não gosta de olhar para as finanças, né? Não é aquilo que você falou lá no começo, não é fazer o que gosta, é gostar do que está fazendo. E finanças é muito isso, assim, cara, a gente naturalmente não gosta, só que a gente acaba negligenciando e, né, é uma das coisas que faz os negócios fecharem, por não ter gestão financeira, não saber comprar dinheiro, não saber comprar cliente, não saber comprar os produtos, os insumos, que aí a inflação de um negócio de alimentação é o CMV. Se o CMV tá alto, cara, você tem que parar tudo, porque aquilo ali tá comendo o teu dinheiro. Não ter fluxo de caixa. Não ter fluxo de caixa. Cara, já vi isso em empresas grandes. A gente acompanha empresas listadas para investir. Cara, tem empresas que tem, até para vocês entenderem, pessoal, tem empresas que elas têm um baita resultado no P&L, né, naquela planilha financeira ou DRE, enfim, o resultado ali controlado, ela tem um baita resultado, mas ela quebra porque ela não tem caixa. Não significa que você tem um resultado, aliás, você ter um resultado bom no seu P&L, na sua planilha, não quer dizer que o seu negócio vai ficar de pé o mês que vem. Mais importante que tudo isso é o caixa, momentaneamente falando. Momentaneamente falando, você precisa ter caixa. Segundo momento, tem um caixa, agora eu controlo esse caixa, esse fluxo de caixa, através dos meus resultados. Mas só ter resultado na planilha não é garantia de empresa aberta. Então, cara, fiz questão de colocar isso aqui para te agradecer, honrar você por essa entrega que você está fazendo na rede. Para nós é uma honra tê-lo. Espero que você consiga, porque a rede está crescendo, espero que você consiga por muito tempo atender o máximo de pessoas possíveis, mas eu tenho certeza que tem sido
o tempo que você tem entregado tem sido muito bom para todo mundo que está recebendo. É bom. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade tanto de me desenvolver mais, porque quando você ajuda alguém, você acaba se ajudando, né? E também conhecer um monte de pessoas aí desse Brasilzão aí, né? Então, você está atendendo o Brasil todo, né? Atendendo o Brasil todo, então tenho conhecido pessoas aí fantásticas, né? E eu sempre começo as conversas me apresentando e conhecendo um pouco da pessoa, né? E ali a gente meio que quebrou o gelo e já começa as conversas, né? Porque aí quando eu vou pegar no pé eu já sei quem é, né? Mas é um prazer, né? Um privilégio e tem total relação com as minhas metas. Uma das metas que eu tenho, por exemplo, de desenvolvimento poxa, ser um comunicador melhor. Então, quando eu falo muito e tento ajudar, isso me ajuda na minha meta também. Desenvolve. Né? Estar aqui, por exemplo, faz parte das minhas metas. Depois eu vou te mostrar meu planejamento lá, que mostra lá. Tava a comunicação. Tem um lembrete, assim, né? Porque eu sou um pouco caxias em relação a isso, né? Eu tenho um sistema de planejamento pessoal, que é um outro braço que eu tenho também. Então eu gosto muito, tenho me especializado muito em planejamento. Porque a ação que faz a diferença, mas se você não planeja, você se perde. Também você fica... não coloca sabe o que energia nos lugares errados. E eu tenho alguns lembretes no meu planejamento, né? Com foco na comunicação, que é um dos pilares que eu quero alavancar. Que é abrace toda oportunidade de comunicação. E essa é uma. Olha só. Então, quando você fez o convite, eu nem pensei duas vezes. Antes o Fábio estava falando aqui pra gente, é o meu primeiro podcast, tá? Faz 41 anos que eu não gravo um podcast. 41 anos. Então, cara, que legal. Super prazer. Fábio, a gente está chegando ao fim, né? E aí o pessoal que tá em casa tem que falar... Chegando ao fim. Quem fizer, grava um vídeo no YouTube. Isso, grava e marca a gente. Né? E, Fábio, cara, obrigado por esse tempo. Obrigado por toda a sua história. Eu acho que pessoas como você, que movem o nosso país, pessoas que vieram de baixo, que querem construir, que estão construindo, que está empregando pessoas, está colocando dinheiro em risco para empregar pessoas. Eu acho que o maior sistema econômico é o empreendedorismo. Quer salvar um país? Empreenda, dê emprego, dê oportunidade das pessoas trabalharem. Trabalhar não é vergonha. O Fábio quebrava pedra, assentava bloco e hoje é tudo isso que vocês viram. Então não tem vergonha de começar no trabalho que for, cara. Se você está trabalhando, vergonha é você roubar e ser desonesto. Isso é vergonha. Entendeu? Agora tem gente que fala assim, André, tô com nome sujo. Eu falo, cara, nome sujo é aquelas pessoas que caíram em corrupção, foram presas. Essas pessoas estão com nome sujo. Né? E não importa se elas voltaram a ser presidente de alguma coisa, mas essas pessoas estão com o nome sujo. Agora, quem tá com o nome lá num órgão porque atrasou uma dívida, porque foi empreender, cara, isso não tem problema nenhum, porque daqui a pouco você volta, você vai pagar, você vai crescer e você tá crescendo. Então, assim, não tem problema de ter nome sujo nesse aspecto e vai pra cima porque o negócio dá certo. Tá aqui o Fábio para provar que não importa de onde você veio, é importante para onde você está indo, né? E o Fábio, a gente sempre conversa, né, Fábio? O Fábio vai ser um multimilionário, a gente já tem uma data. Marquem aí, hein? Marquem aí. A gente já tem uma data, depois a gente vai buscar esse vídeo. Vamos buscar esse vídeo. A gente vai lá na frente. O Fábio tem uma data já que a gente fala aqui, eu falo, Fábio, você vai ser multimilionário, já pode assinar um cheque, a gente já tem uma data. E eu tenho certeza que isso vai acontecer por todo o seu brilho aí, tudo aquilo que você tem feito, cara. Obrigado. Você quer deixar um recado para nossa audiência aí? O que você... Eu acho que essa sua fala final, tipo assim, a gente focar onde a gente quer chegar, mas a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Então, mais importante do que agir é você saber o que você quer para sua vida, né? Em todas as áreas. Então, não sabe ainda, o primeiro exercício que você tem que fazer é descobrir, né? E saiba que você pode. Você pode querer mais do que você tem hoje, né? Você pode conquistar mais. E aí sim você foca e direciona os seus esforços para isso, que vai dar certo. Não vai ser fácil, vai demorar um tempinho, mas vai dar certo. Que legal, cara, que legal. Prazerzão, Fábio. Prazer é meu. Pessoal, até o próximo Pode Falar Franqueado. Se isso daqui fez sentido pra você, cara, dá um joinha. Eu sei que tinha que ter falado isso no começo, gente, né? Lá em cima, mas o editor tenta jogar isso no começo. Dá um joinha, compartilha. Se fez sentido pra você alguma coisa aqui, manda para as pessoas, manda no grupo da família, dá aquele bom dia, coloca essa história do Fábio pra inspirar. Manda pra sua esposa, pro seu esposo, se você tá querendo comprar uma franquia aí pro empreendedorismo, que a história do Fábio inspire muitos aí. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo episódio. Grande abraço.